Bom, galera, vim agora resolver a prova do segundo ano do Aritsá de Química, que teve agora nessa sexta, né? Teve ontem. E o Aritsá ele tem essa seguinte coisa, né? De uma sequência, né? Toda sexta-feira tem prova. E a primeira prova, assim, de exatas que tem é de Química, certo? Que é logo quando inicia a etapa, né? Tem a prova de redação, português. E aí, logo na outra semana já tem Química, então o professor não tem tempo de dar muito conteúdo, então geralmente cai muitas questões apenas de um ou dois capítulos, né? Que foi o caso aqui, tá? Química 1 é de orgânica, que caiu só sobre combustíveis e tal, petróleo e combustíveis, e a Química 2 foi sobre termoquímica, mas só a parte inicial, certo? De entalpia, classificação, uma parte mais inicial. E eu acho isso um ponto ruim, né? Porque são muitas questões de poucos assuntos, porém, a outra prova que eles vão ter de química, tirando essa, é a AG, que geralmente tem 6 ou 7 capítulos na prova, mas só tem 7 questões ou 8 questões para cada química. Então, acaba que os outros capítulos não são tão bem avaliados, certo? Esses aqui, esses iniciais, eles são muito bem avaliados, tá? Mas tem algumas falhas que vocês vão ver aqui na resolução. Tem algumas questões muito repetidas, com a mesma ideia, questões que desnecessárias, porque, como eu falei, tem muita questão para pouco assunto nesse início, tá? Então, vamos lá, ó. Um biocombustível muito importante é formado por uma mistura de ésteres metílicos, biocombustível, ou etílicos de ácidos graxos. A reação de transesterificação que lhes dá origem consiste na reação dos triglicerídeos presentes nos óleos vegetais ou gorduras animais com álcool em presença de um catalisador. Os óleos vegetais usados podem ser de mamona, de dendê, de palma, de soja, de milho, amendoim, algodão, lavaçu. Óleos de fritura também podem ser reutilizados e reaproveitados, né? E esse reaproveitamento é benéfico para o meio ambiente, porque impede que esses óleos sejam lançados nas águas dos rios, lagos, lençóis freáticos ou contaminem o solo. Qual é o biocombustível citado no texto, certo? Então, o biocombustível citado no texto é o biodiesel, né? Ó, é a reação de transesterificação, né? Que produz ésteres de ácidos graxos, ésteres de cadeias longas, tá? E aí, esses ésteres de cadeia longa é o biodiesel, tá? Então, ó, vamos lá, uma questão sobre biodiesel, né? Aí, assim que você passa aqui, ó, essa questão de biodiesel, aí tem logo outra questão de biodiesel, segunda questão de biodiesel. Os biocombustíveis são produzidos a partir da matéria orgânica por diversos processos, né? Ó, na reação descrita abaixo, podemos afirmar que a molécula do biodiesel, biocombustível, usado na geração de energia em substituição ao petróleo, está corretamente representada pela reação. Então, essa reação aqui é a transesterificação. É a reação que ele citou aqui em cima, ó, que ele fala, ó, que é a reação com álcool e tal. Ó. Então, isso aqui, certo? São os óleos, são triglicerídeos, certo? São óleos, tá? E ao participar, ao reagir com o álcool, certo? Você vai ter a formação de um novo álcool, né? Que isso aqui é a glicerina e tal. E aqui você vai ter o éster, né? O éster de cadeia longa, tá? Que é o tal do biodiesel, certo? Então, o combustível que ele diz aqui, ó, que é o biocombustível, né? Qual é a molécula do biocombustível? É a molécula 5. Então, essa aqui é item E, tá certo? Então, a 21 é item E e a 22 também é item E, que é esse combustívelzinho aqui, aquele cara, né? Aí vem para cá. Observando o esquema que mostra as partes internas da construção de um aterro sanitário, podemos concluir que o biogás proveniente dos processos químicos é produzido. Então, assim, esse desenho não dá para ver, tipo, não dá para você percebe que aqui é um biodigestor e tal, mas enfim, ele fala de aterro sanitário e aterro sanitário, a parte mais importante é a tal da decomposição anaeróbica, certo? Que vai acontecer lá, tá? A decomposição anaeróbica para produzir o biogás, tá certo? Que é o gás natural e tal, né? A mistura, enfim.
Então, é a decomposição anaeróbica. Questão 24. O etanol hidratado combustível possui em sua composição tanto de etanol e o restante de água, enquanto o etanol anidro, também chamado de etanol puro, possui pelo menos 99,6% de álcool. Dessa forma, o álcool anidro é praticamente etanol puro. Sobre o etanol e sua reação de formação e suas características, podemos afirmar que, então, é um biocombustível, certo? Que é um combustível é um combustível que vem, né, de fonte renovável e tal, né? Não é um combustível, né, que vem de fóssil nem nada, né? Então, ó, ele é um biocombustível derivado da cana-de-açúcar, né? No livro tem muito isso, certo? Então, quem não sabe, né, que o álcool vem da cana-de-açúcar, né? Então, enfim. Aí, de novo, ó, o diesel, né? Ó, essa questão, essa 25, ela foi, sinceramente, ridícula. Olha aí, ó, o diesel é um combustível fóssil, terceira questão de diesel, que pode ser derivado do petróleo. Apesar desse combustível precisar de milhões de anos para ser produzido, existe o biocombustível, que tem composição semelhante, porém um ciclo de produção muito mais rápido e é renovável. O biocombustível de fonte renovável citado no texto, que pode ser utilizado em substituição ao diesel derivado. Então ele fala biocombustível que vai substituir o diesel e tem a opção biodiesel. Minha Nossa Senhora, né? Pessoa que erra uma questão como essa, ela tem sérios problemas, certo? Então, a 25 é C de sucesso. C de sucesso. 26. Observe a coluna de fracionamento do petróleo. Então, ele especifica aqui, ó, butano, propano, são os gases, né? Aqui em cima, gasolina, querosene, diesel, óleo combustível. Então, coloca os diabos tudinho aqui. Sobre a coluna de fracionamento e suas propriedades, podemos afirmar que a ordem crescente nas cadeias carbônicas está, ou seja, gente, a ordem tem exatamente a ver com essas coisas aqui, ó, a ordem do tamanho, certo? Ordem crescente das cadeias. Quanto maior as cadeias, isso aqui são hidrocarbonetos, basicamente. Então, quanto maior a cadeia, maior o ponto de ebulição, tá? Então, é só seguir a ordem que está aqui, ó. Butano e propano é o primeiro, ó, butano e propano, depois vem a gasolina, o querosene, só olhar. Butano e propano, gasolina, querosene, ó, depois do querosene, ó, diesel, óleo combustível. Diesel. É só olhar, gente, é D de dado. Essa questão 26, ó, ela é D de denha, D de dado, certo? Aí vem para cá, vem para 27, ó. Em geologia do petróleo, química e petroquímica, o craqueamento é como se denomina vários processos químicos pela indústria, pelos quais moléculas orgânicas complexas são beneficiadas, visando aumentar o valor agregado das moléculas e assim melhorar o rendimento. Craqueamento de forma simplificada, então o que é o craqueamento? Essa aqui exigia, né, o aluno ler aquela parte do petróleo, que tem duas transformações, né, que você usa para poder aumentar o rendimento. No caso, um é quebrar moléculas grandes em moléculas menores para poder produzir a gasolina, que é um dos produtos, um dos mais rentáveis, certo? Ou seja, transformar cadeias carbônicas grandes em cadeias carbônicas pequenas. É B de bola a resposta, certo? E a outra seria na reforma catalítica, né? Que eles chamam de reforma, que é quando a cadeia ela é normal e você quer ramificar, né, a cadeia, porque no caso da gasolina, as que tem 8 carbonos, né? Se você tiver ramificações, você aumenta o rendimento da gasolina. Mas no caso aqui, ele queria sobre o craqueamento, que é transformar cadeias carbônicas grandes em cadeias carbônicas pequenas. Então, aqui é B de bola. Tá? 28. O petróleo é um combustível fóssil, tarará, substância oleosa, apolar, insolúvel, inflamável, considerado um dos principais recursos naturais. Sobre o petróleo e sua composição, podemos afirmar que é hidrocarboneto, só que é mais denso que a água, não, né? Quando tem vazamento de petróleo, você vê essas matérias, né, de vazamento de petróleo, você percebe que aquele líquido preto, ele fica em cima, né? Ele fica flutuando, boiando, né, na água. Então, é um hidrocarboneto, é uma mistura de hidrocarbonetos menos denso que a água, ou seja, B de bola, 28B. 29. Durante a destilação fracionada do petróleo, obtém-se sucessivamente produtos gasosos. A ordem de volatilidade de cada fração está relacionada com... Então, a ordem de volatilidade, que tem a ver com aquela ebulição, tem a ver com o tamanho e tipo de cadeia carbônica, certo?
não é com B formação de pontes de hidrogênio intermoleculares, porque o petróleo que ele está falando aqui, eles são hidrocarbonetos, não tem força, não tem hidrogênio intermolecular, ponte de hidrogênio, certo? Então não é esse item B. Até o gabarito saiu começando no item B, só que não é, né? Item C, ó, o tamanho e o tipo da cadeia, se é ramificado ou não, e pela quantidade de carbono, pelo tamanho, é que vai dizer essa volatilidade aí, ó, 29EC. A 30 também foi uma questão um pouco polêmica, esse texto, essa questão ela é do Enem, só que a pergunta que foi feita é diferente, certo? A pergunta que foi feita é diferente. Então, a pergunta daqui, ele quer saber qual o processo, qual é a etapa aqui, ó, que é o processo físico de extração da matéria-prima utilizada na produção do etanol. Então, qual é a etapa que é o processo físico? Eu optei pela etapa 1, certo? Que é um processo de moagem, né? Então, quando você tem lá, você vai extrair, certo? Aquele conjunto de líquidos aqui, certo? Da cana. Então, quando você moa a cana, você vai ter todo aquele suco junto com o bagaço. Mas esse é o processo físico de extração, tá certo? Claro que aqui, ó, a lavagem do bagaço, a lavagem também faz algum tipo de extração. Não é totalmente errado. Porque na lavagem você vai acabar arrastando as coisas, certo? Deixando outras que vão ficar solúveis junto com a água que vai ser adicionada, então vai ser arrastado isso e tal. Então, mais o processo extração física mesmo, o processo físico, mecânico, né? Tem a ver com a etapa 1, tá certo? Então, foi polêmica, muitas pessoas marcaram item 2, certo? Mas eu creio que é o item 1, né? Essa moagem é um processo físico-mecânico que vai tirar aquele suco ali da cana-de-açúcar, tá? Aí começa a outra química, né? Então, aqui foi 10 questões, você viu, né? 3 sobre biodiesel, algumas bem bobas mesmo, tá? Algumas sobre petróleo, uma, né? Pô, não teve nenhuma questão. Esse assunto ele cai muito no Enem, mas eles costumam adaptar, né, para o aluno não pesquisar na internet, não achar, né? Tem aluno que acha até parecida e vai na onda, mas eles adaptam, eles mudam as questões. Então vamos lá na Química 2, 10 questõezinhas, ó. Temos a reação, aí ele coloca uma reação, ó, ΔH negativo, ó, é exotérmico, pode-se afirmar apenas com esses dados que a reação é espontânea, não é espontânea. Então, tem como a gente avaliar se ela é espontânea ou não? Né? A espontaneidade tem a ver com o ΔG, né? Então, a espontaneidade tem a ver com o ΔG, e para você saber se uma reação é espontânea, né? Você tem que avaliar o ΔG, e a espontaneidade é quando o ΔG ele dá menor que zero, dá negativo. E a fórmula para se calcular o ΔG é o ΔH menos o T vezes o ΔS. Na própria prova tem essa fórmula. Essa fórmula vai aparecer nas questões mais lá para baixo, certo? Então, assim, ó, a gente percebe que o ΔH dessa reação é negativo. Beleza. E uma das formas de você garantir que uma reação é espontânea é, se o ΔH dela for negativo, basta que o ΔS seja positivo. Por quê? Porque esse Tzinho aqui é a temperatura absoluta em Kelvin. Então, é um valor que está sempre positivo. Então, se o ΔS for positivo, essa parte do cálculo aqui, ela também vai ficar negativa, porque positivo com negativo vai ficar negativo isso aqui. Então, se o ΔH for negativo e essa galera aqui também, esse trecho todo ficar negativo, é óbvio que o ΔH vai ficar negativo. Então, ó, ela será espontânea se o ΔS for positivo. Então, a resposta é C, C de sucesso, certo? C de sucesso, C de Colégio 7 de Setembro, né? C de Colégio Cristo, né? C de coronavírus, ó. 32. Para avaliar o grau de desordem de um sistema, os cientistas idealizaram uma grandeza denominada entropia, usualmente designada por S. A transformação em que ocorre diminuição da entropia. Então, a entropia tem a ver com a desordem. Ele mesmo fala, é a desordem, tá? E diminuição de entropia é você, num processo, organizar as moléculas, ou seja,
Diminuir a entropia é você organizar certa matéria, organizar. Você reduzir, organizar é ótimo, né? Organizar. Você reduzir a desordem, organizar a matéria. Você vai reduzir a desordem. Então, vamos lá. Ó. De sólido para líquido, você está aumentando a desordem. As moléculas do líquido estão mais perturbadas, vibrando mais. Então, aumenta a desordem aqui. Certo? No caso aqui, ó, líquido, gasoso para líquido. Então, você está organizando aqui. Seria esse item. Porque aqui você tem moléculas de um líquido e você tem moléculas gasosas, cuja o grau de desordem é muito grande. Essas moléculas estão no movimento lá perturbado. E quando elas se juntam aqui, elas se transformam em líquidos. Então, ela fica mais organizada dessa forma. Aqui, ó, é gás e gás. Como é que eu vou saber se a desordem está aumentando? Pela quantidade de moléculas. Quanto mais moléculas, maior a desordem. Então, aqui a desordem aumenta. Aqui a desordem aumenta. De líquido para vapor, a desordem aumenta. E de sólido para sólido e gás, a desordem também aumenta. O único que a desordem diminui, que fica um pouco mais organizado, a matéria é o item B, certo? Que é a resposta, tá? O item B que é a resposta. B de Burger King. Ó, 33. Entre as transformações a seguir, a que deve ocorrer com maior aumento de entropia. A mesma coisa, gente. Ó, duas questões iguais. Mano. Tipo, cai naquela coisa. Você tem muitas questões para fazer sobre um mesmo assunto, então você faz perguntas iguais, praticamente, certo? Isso é ruim? Não é tão ruim assim. O problema é como eu falei, né? É porque outros capítulos que podem ser melhor explorados e são mais importantes, eles ficam com poucas questões para ser avaliado o candidato, o aluno, certo? Candidato, né? Porque tanto vestibular aqui, ó. Então, eles assim, ó, entre essas transformações a seguir, a que deve ocorrer com maior aumento de entropia, no sentido reagente-produto. Ixi, os cachorros vão latir agora, meu sobrinho chegou. Puta que pariu. Seguinte, aumento de entropia. Aqui, ó, gás, 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 gás. Então, aqui não dá para dizer. Sólido para líquido e gás. Ó. Isso aqui aumentou a entropia. A desordem aumentou. Do rômbico para o monoclínico, certo? O rômbico ele é mais estável. O monoclínico ele tem mais energia. Então, o monoclínico, que ele não é o padrão, ele tem mais energia, ele tem mais agitação, tá? Então, a entropia daqui para cá, a energia, ele fica mais desorganizado. Então, eu até penso, certo? Que isso aqui também está aumentando a desordem. Daqui do líquido para sólido diminui a desordem, de gás para líquido diminui a desordem. Então, esses dois, creio eu, que aumenta a desordem. Porém, esse aqui, para mim, aumenta mais, ó, porque é sólido se transformando em líquido e gás. Aqui é rômbico para o monoclínico, mas creio eu que a desordem aqui é um pouco maior, mas não é tanto comparado com esse item B. E ele quer que deve ocorrer com maior aumento de entropia, certo? Então, creio que o mais desorganizado vai ser o item B, certo? O item B. B de Babi. Beleza. Ó, 34. 34 seguinte, ó. No processo exotérmico, o calor é cedido ao meio ambiente, enquanto no processo endotérmico, o calor é absorvido do ambiente. Quando um atleta sofre uma contusão, é necessário resfriar imediatamente o local com emprego de éter. Quando o gelo é exposto à temperatura ambiente, liquefaz. Então, ele diz assim, ó, quando o gelo é exposto à temperatura ambiente, ele se liquefaz, certo? Aí ele vai dizer o seguinte, ó, a evaporação do éter e a fusão do gelo são processos o quê? Evaporação é do líquido para o gasoso. É um processo endotérmico. O líquido, ele tem que absorver a energia do meio, da vizinhança, do ambiente, para poder fazer com que essa energia absorvida possa distanciar as moléculas e ele mudar de estado, tá? Então, do líquido para o gasoso é um processo endo, e a fusão, que é do sólido para o líquido, também é um processo endo. Então, seria endo e endo. Aí tem A, né, de alvéolo pulmonar.
35. Durante a equação a seguir, apresenta a reação de decomposição da água oxigenada. Essa questão foi polêmica, mas é porque o povo foi jumento mesmo. Por quê? Porque você tem um cara se transformando em dois e ele diz, ó, mais esse valor. Esse valor é a energia que está sendo o quê? Que está sendo colocada aqui como um integrante da reação, mas ele está no lado dos produtos, ou seja, essa reação, esses caras produziram esses aqui mais energia, ou seja, eles liberaram a energia, eles confundiram, muito aluno confundiu, certo? Que esse valor era o valor do ΔH. Não, esse valor ele é a energia que está sendo um lado dos produtos, que está sendo liberada. Certo? Quando o ΔH ele vem na reação, ele vem escrito ΔH igual a tanto, que nem a primeira questão que veio, ΔH igual a tanto, tá certo? Então, aqui ele veio como um valor que está inserido na reação, só que está no lado dos produtos, então é como se a energia fosse liberada, tá? Está no lado dos produtos, ou seja, essa reação, além de produzir esses novos compostos, produziu essa energia que foi para o ambiente, então liberou, é isotérmico. Item E, muita gente dizendo que era item A, né? Mas, enfim, ela é item E, tá? Decomposição da água oxigenada, item E. Muita gente marcou errado, porque a galera, né? O colégio, eu acho que a galera não pesquisa as questões, ou então é muito inocente. Enfim, a galera pesquisa as questões, e no Braille tinha exatamente essa questão, mas a primeira resposta que um doido deu lá no Braille era que a resposta era item A, certo? Então o doido se confundiu, achando que a resposta era item A, porque isso aqui é positivo, ele nem olhou para saber se isso aqui tinha o ΔH ou não, e acabou que ele fez com que alguns alunos da Aritsac que gostam de pesquisar suas provas, né, de dar uma olhada, uma conferida na internet, acabou que muita gente acreditou que era item A, um foi passando para o outro, e a galera nem... Tem uns que nem lê mais a questão, né, fica só esperando um amigo pesquisar e tal. Mas aí tem essa questão, é isotérmica, certo? Ó, lembram, quando a reação vem o ΔH, vem escrito, o ΔH igual a tanto, ou seja, essa reação aqui, ó, ela podia ser, essa reação aqui, ó, ela pode ser escrita assim, mas ela também podia ser escrita assim, ó, 2CSO gasoso, dando CS2 gasoso, mais O2 gasoso, mais 18,20 cal. Eu podia escrever essa questão dessa forma. Esse valor ia ser a energia que foi liberada, certo? Então, a galera se confunde nisso aqui, tá? Mas, né, acredite, você deve estudar e perceber isso aí, tá? No livro tem exemplos disso, né? Que a isotérmica, ela libera energia, e você pode inserir essa energia liberada como um produto, certo? 36, ele desce, ó, se desce, tá liberando, ó, o calor liberado, tal. Essa reação, ela é exotérmica, ó. A reação apresentada é endo, não. O valor do ΔH dessa reação deve ser igual a 68. O valor do ΔH é positivo? Não. A liberação do calor permite avaliar que a entalpia final é maior que a inicial. Não, a final está aqui embaixo. A final tem menos energia, certo? A reação seria representada dessa forma, ó. A reação mais esse cara aqui, essa energia está sendo liberada. Então, tá certo. Certo? Tá certo. Ou seja, esse item faria até o aluno rever esse conceito aqui. Então, é uma questão que acaba ajudando o outro, se o aluno percebeu. Ou ele erra as duas, ou se ele marcou que isso aqui é, ou seja, está liberado. Calor liberado é exotérmico. Se você marcou que a D é certa aqui, você tinha que marcar que aqui era reação isotérmica, certo? Não tinha por que não marcar. E aqui você podia fazer até por eliminação, porque os outros itens estão errados. Ó. Na reação inversa, teríamos o mesmo valor de energia e o mesmo sinal de entalpia? Não, né? Mudou a reação inversa. Então, essa aqui é D de Daniel, tá? Essa daqui, ó, ele quer, é uma das poucas que tinha cálculo, né? Essa daqui ele dá a fórmula que eu falei, ó, que na própria prova ele dá a fórmula. E ele chama, ó, nesse texto aqui, ó, ele diz assim, ó, prevê a espontaneidade e tal. Ele diz assim, ó, esse termo T delta S corresponde à energia para organizar o processo, certo? E aqui ele já dá o T delta S. Aqui ele coloca até um I, eu não sei por que apareceu esse I.
né? Eu não sei porque que apareceu esse. Aqui eu acho que era para aparecer assim, T delta S, mas enfim, se apareceu I é porque é I, né? Aí ele diz assim, ó, então o que é para você fazer? Usar essa fórmula. Você vai pegar o delta H, que é esse valor, aí vai pegar menos da fórmula, esse valor. Então, você vai trocar o sinal dessas, ó. Porque isso aqui é o T delta S. Você vai trocar o sinal dessa. E vai ver o seguinte, esse cara aqui, junto com esse cara, vai ser positivo ou negativo? Ou seja, ó, menos 17 e 16. Vai ser positivo ou negativo? Negativo. Esse aqui, ó, menos 135. Por que tu trocou o sinal, meu? Porque esse menos aqui vem antes desse número. Menos, com essa galera aqui que era menos, vai ficar mais, ó. Então, aqui também vai ficar negativo. Esse aqui, ó, 10,4 menos o 4,4, esse vai ficar positivo. E esse aqui vai ficar negativo. Ou seja, quando você pegar esse número aqui, ó, menos 17,4 menos esse valor aqui, ó, que era para ser menos 16,8, você vai trocar o sinal desse, ó, fica mais. É isso que eu já estou fazendo direto. Ó. Eu já estou trocando o sinal dessa galera aqui, ó, que é o T delta S. Esse aqui é o delta H, ó, certo? Então, eu avalio, ó, o único que dá positivo, que não é espontâneo, porque o espontâneo ele é o negativo. O único que não é espontâneo é o 3, ó. C de sucesso, né? C de coronavírus, C de clarinha, certo? Seguinte, 38. 38 é verifique-se em laboratório que a preparação de uma solução de ácido, ó, verifica-se que a adição desse cara causa um aumento na temperatura da solução. Então, ou seja, a dissolução libera energia que vai esquentar. Então, é um processo exotérmico, certo? Ou seja, quando você promove uma reação e essa reação ela esquenta o ambiente que ela está inserida, esquenta a vizinhança, porque a reação que ocorreu, liberou energia. Certo? Então, um processo exotérmico, tá? Um processo exo. Aí a 39. Essa 39 é uma questãozinha chata, certo? Eu mesmo acho que ela não tem gabado. Vamos ver aqui, ó. Então é o seguinte, ó. Ele diz, ó, a queima de combustível, então vamos ler ela aqui, ó. A queima de combustível no interior dos motores pode ocorrer de forma incompleta e produzir monóxido, ou, que é um gás extremamente tóxico, ou CO2, que é a queima completa. Para evitar a emissão desse gás, alguns automóveis são equipados de um catalisador que promove a queima, a transformação do monóxido convertendo em dióxido. Esse processo, ele diz, ó, é ESO, delta H negativo. Tomando-se como modelo o combustível N-hexano, para o qual o calor padrão de combustão, o calor padrão de combustão é a combustão completa, gente. É tanto, e sabendo que aí ele deu, ó, o mesmo N-hexano, mas a combustão incompleta, ó, com CO, certo? É tanto. Então, vamos ler os itens. Ó. A conversão de CO e CO2 é endotérmica. Ele acaba de dizer ali que é isso. Então, você elimina. Você vem aqui e você diz, olha, o A morreu, o A elimina. Porque ele diz que aqui é isso. Calor liberado na queima completa desse cara é isso? Não, a queima completa é isso. Ó. Essa aqui é a queima incompleta, então tá errado. Processo descrito na equação, essa equação foi o que ele deu, indica abaixamento de entropia. Dá para a gente perceber isso? Dá para a gente avaliar abaixamento de entropia, o ΔS? Porque, assim, para poder ter abaixamento de entropia, a gente teria que ter a entropia aqui, a entropia aqui e a entropia aqui para poder fazer aquele cálculo, ΔS, entropia dos produtos menos a entropia dos reagentes, certo? Né? Como tem até numa questão da apostila. Aqui a gente não tem esses dados. Ah, mas não dá para avaliar assim, tipo, aqui tem 7 mols gasosos e tem 6 mols gasosos, então dá 13 mols gasosos, aqui tem menos e tal, então se tem mais mols gasosos, a entropia vai aumentar e tal. Não, isso aí é quando você não tem mais recurso para utilizar, certo? Você pode achar e tal, mas fica complicado você só por essas previsões de quantidade de moléculas, você saber se a desordem vai aumentar ou a desordem vai diminuir. Você não é complicado avaliar isso, tá certo? As moléculas de oxigênio, elas estão bem desorganizadas também.
Então, fica complicado você saber essa entropia. Então, quando você não tem certeza, você fica um pouquinho na dúvida, você vai ver os outros itens, né? Porque pode ser que os outros itens, né, ó, sejam bem mongóis, ó. Queima completa do N-hexano, a queima completa, que é essa aqui, libera menos calor que a queima incompleta? Não, ó, libera mais, ó. Ou seja, o sinal negativo é para dizer que libera, e esse valor está dizendo que libera mais. A queima completa libera mais do que a queima incompleta. E aqui ele diz o contrário, que a queima completa libera menos, então está falso. E a combustão completa, que é esse aqui, é endotérmica. Não, ó, o ΔH é negativo. Então, pelo fato desses 4 itens estarem errados, só sobra o item C, meu filho, é você. Certo? Mas eu também não teria uma convicção que é item C. Porém, é o que dá, né? É o que dá para fazer, né? Ou seja, não tem outra coisa? Usa cloroquina, talvez, né? Enfim, ó, vamos lá. 40. A determinação da espontaneidade, então é outra de ΔG, ó, certo? Das transformações químicas é importante, parará, 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 parará. A reação de quantidade estequiométrica de hidróxido por escrito reação. Ó, ele diz que a reação, ó, do fulano é capaz de resfriar em até cerca de menos 20 o recipiente. Então, se esse cara é capaz de resfriar, é porque ele libera energia para o meio, né? Não, se ele é capaz. Peraí. Se ele é capaz de esfriar, é porque ele é endotérmico, ele absorve. Então, esse cara, o ΔH dele é positivo. Então, a gente avalia, ó, ΔG vai ser ΔH menos T ΔS. Então, ele diz, ó, essa reação é espontânea por quê? Bem, se o ΔH, ele é positivo, porque ele está dizendo que a reação ocorre e esfria o ambiente, ou seja, ele absorve calor do ambiente, para esse diabo aqui, para essa conta ser negativo, o ΔS ele tem que ser o quê? Positivo. Para ficar positivo aqui, com o positivo da temperatura, e essa conta aqui da negativa, e superar esse cara aqui que está positivo. É a única forma desse processo ser negativo, ΔG, ou seja, ser espontâneo. Então, a única forma desse cara ser espontâneo é ocorrer um aumento na entropia, na desordem. Né? Se a desordem aumentar, aqui é positivo, o T a gente já sabe que é absoluto, é a temperatura em Kelvin, então essa conta aqui vai ficar... Essa aqui é positiva, só que com esse menos fica esse valor aqui negativo. Então, se esse valor negativo aqui, ó, superar esse cara aqui positivo, ΔG é negativo e é espontâneo, então é B de bola, certo? Então, essa foi a prova do Arid Sá, certo? Essa foi a prova do Arid Sá, tá? E aí, aqui ele até coloca aqui, ó, como se fosse a data que eles finalizaram a prova, né? Enfim, ó, provinha de boa. Valeu, galera. Curtam aí e se inscrevam no canal.